obreiro e a teologia. A importância da teologia para uma igreja saudável. Dentro desse tema proposto, teremos 4 propósitos. O primeiro, desmistificar o preconceito contra a teologia desenvolvida ao longo da história. É de muito saber que o preconceito contra teólogos e contra a teologia não é algo de hoje, já é algo antigo, mas que ainda hoje permeia em nossos púlpitos. No texto em que nós lemos, precisamos pensar e refletir de acordo com a seguinte pergunta: por que Jesus pregava por parábolas? Um detalhe interessante que nós precisamos ressaltar é que existe uma crendice. E quem propaga isso não tem total culpa, parcela de culpa, de que Jesus pregava por parábolas, por ser um método fácil de que as pessoas viessem a entender. Dentro de parábolas, existem as classificações de parábolas. Existem parábolas que eram utilizadas para que as pessoas viessem aprender acerca de algo que era corriqueiro ao seu dia a dia. É desonroso para o obreiro, quando chega uma questão e uma pergunta até ele dizer que naquele momento ele não sabe. Mas ele não sabe e vai continuar não sabendo? Errado. Ele não sabe, mas ele tem recursos para poder buscar responder. E é assim que nós devemos nos apresentar. Porque falando do que não sabemos, nós vemos os púlpitos das igrejas, nós vemos no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, em tantos outros lugares, tanta baboseira disseminada em nossos púlpitos. Por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Eita Deus, é verdade. O equilíbrio é o que deve existir em nosso meio. E por não existir equilíbrio em nosso meio, é que nós vemos os problemas acontecerem e serem desencadeados, um atrás do outro. Um atrás do outro. Mas precisamos pensar, porque você já viu o evangelista Diane, um teólogo sério, anular a graça e o poder de Deus na vida de uma pessoa simples, que não tem conhecimento, não tem uma livraria, não teve uma boa educação? Teólogo sério anula isso? Não. Teólogo sério não anula a graça de Deus na vida de uma pessoa simples, que mal sabe falar a língua portuguesa. Não anula! Eu estou falando de teólogo sério. Tem que essas duas áreas, entre intelectualismo, racionalidade e espiritualidade, elas se conectam. Porque a espiritualidade vai dizer que se você ama verdadeiramente a Deus, você deve conhecê-lo. Então uma não anula a outra. Elas não colidem, elas coadunam, elas se ajudam, elas se complementam. E é o que faz com que muitas vezes as pessoas se percam. Porque elas não conseguem entender que para você ser um verdadeiro espiritual, você deve conhecer. E para você conhecer, você deve ser verdadeiramente espiritual, senão você se torna cético. Você começa a cair no unicismo, que é uma heresia de perdição. Você começa a reduzir a deidade de Jesus Cristo, reduzindo ele a um homem que, no hinduísmo, eles acreditam que Jesus Cristo foi um homem puro que atingiu o karma, teve um espírito elevado. Como revestidos de poder, pentecostalismo, pneumatologia do Gutierrez Siqueira, não tinha como tem hoje, teologia sistemático-carismática, não tinha. E hoje nós temos. Mas então, Lucas, por que surgiu essa disseminação contra a teologia? Os cessacionistas acreditam que o dom de profecia, o dom de cura, o dom de sinais e maravilhas, esses dons, eles ficaram na época dos apóstolos. E quando se terminou de escrever o último livro da Bíblia, nesse momento, todos os dons do Espírito Santo cessaram, se acabaram. Para crermos na Trindade, não temos que explicar, temos que crer. Crer na Trindade ontológica e na Trindade econômica. Os primeiros pastores pentecostais, vendo que aquilo que era ensinado nos seminários, tanto nos seminários liberalistas como nos seminários
cessacionistas enxergaram que aquilo não convergia com a nossa crença pentecostal, não convergia com a nossa hermenêutica pentecostal. É claro e sabido de todos que existe uma hermenêutica, e ela está defendendo isso. É isso que ela defende. Quando era apresentado a estes pastores reformados, cessacionistas, uma obra pentecostal, eles descartavam, eles deixavam de lado e não publicavam, até porque não existia uma casa publicadora pentecostal. Eles falavam, esse pessoal não pensa, esse pessoal é de quinta categoria. O que é que eles estão produzindo se eles só pulam, se eles só rodam? Pagam isso. Hoje, temos inúmeras obras pentecostais, em inúmeras faculdades teológicas pentecostais, que ensinam o que nós cremos e defendemos, diferente do que ocorria lá atrás. Só que o que me chama a atenção é que o discurso ainda é o mesmo. Isso é o que me preocupa, isso é o que faz doer o meu coração. Não sei, os irmãos, como vocês se sentem quando ouvem atrocidades dessa, porque quando dizem que a teologia mata, eu me imagino como um bicho do mato, como eles se sentiam lá atrás. Então hoje, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, se um dia te feriram por você estudar, que você seja curado em nome de Jesus. Conteúdo em nome de Jesus. Você volte a escrever o livro que você projetou em seu coração escrever, volte. Não deixem essas pessoas te ferirem. Por que tamanho desprezo com a teologia? Por quê? Sendo que a teologia é tão importante para a área que mais faz com que os pentecostais se destaquem. E qual é essa área? Alguém sabe me responder? De evangelizar. Mas também sobre aquilo que estaria sendo anunciado. Mateus 23,15 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem a terra e o mar, para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. O que é isso? Um evangelismo bem sucedido. Por que o evangelismo bem sucedido? Porque ele pregou, a pessoa a quem recebeu a pregação acreditou naquilo que foi pregado. E olha o que Jesus diz: uma vez feito, você ganhou aquela pessoa, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O problema não é evangelizar. O problema é que nós, como pentecostais, quando sairmos para evangelizar, e quando eu digo sairmos para evangelizar, pode ser como o irmão Edian fazendo passeata, pode ser como eu e você fazemos nas escolas, na empresa, na faculdade, falando para uma pessoa. Isso é evangelismo. Não é de se preocupar o ato de evangelizar. O que nós devemos nos importar é o que nós estamos pregando, o que nós estamos anunciando. É por isso que a teologia, ela tem total vínculo com a missiologia e com o evangelismo. Mas o crente espiritualista, ele vai dizer que você não precisa. Isso daí é jogar dinheiro fora, que é perca de tempo, que o Espírito Santo revela. Olha, tomara que o Espírito Santo tenha dado a aula de hebraico e grego para ele, que é difícil. O problema não é o evangelismo, é o que se fala dentro do evangelismo. Ah, não importa, o importante é que está pregando. Tá bom, está pregando o quê? Pregando baboseira? Tá bom. Isso é prejudicial à fé cristã. Porque o que eles apresentam lá fora, muitas das vezes é traga aqui dentro para o pastor poder resolver. Glórias a Deus que nós temos um pastor instruído. E quem não tem? E sofre na mão dessas pessoas quando são questionados, quando são confrontados. O que faz? Gálatas 1, 8 a 11. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já lhe dissemos, agora também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou precisam perder a voz. É hora de nós calarmos os falsos. É o que Paulo instrui, não é o Lucas. Você pode me xingar e falar que eu estou errado, é verdade, mas fala que a Bíblia está errada. Aí o problema é seu.
aí é problema seu. Fala que eu tô errado, tô, mas fala que a Bíblia tá errada. Fala, é simples. E é uma obra da carne, inclusive. Obra da carne. E nesse caso, propagação de heresia, você está levando uma pessoa para o inferno 2 vezes pior que o seu. Com base bíblica. Por isso que está aí aceita ela. Oi? Aceita se crescer. Vemos o diabo na marca de uma maionese. Vemos o diabo no videogame, nos desenhos, nos filmes e em tantas outras coisas. Só não vemos o falso mestre que ensina asneiras bíblicas e doutrinas estranhas semana após semana. Meu Deus. Isso aí é simples, tá vendo? Esse licismo Com base bíblica, fica claro que não se faz evangelismo e nem missões sem teologia. Outro grave problema é que, para justificar a nossa falta de comprometimento com a obra e nós dedicarmos um serviço cada vez melhor, nós fazemos comparações com os pioneiros do Evangelho. Muito se fala, e eu preciso da atenção de vocês, muito se fala sobre sustentar um missionário na obra missionária. Mas pouco se fala, ou quase não se fala, sobre sustentar uma pessoa que em seu coração queima pelo estudo em um seminário. O missionário não é mais importante do que o mestre, e nem o mestre é mais importante do que o missionário. No entanto, esta é uma das maiores evidências do quão desprezado é o dom de mestre. Lucas, então você está dizendo que nós devemos parar de ajudar um missionário para investir em um obreiro fazer teologia? Não é o que eu estou dizendo. Mas Jesus diz em Efésios 4:11, através da vida de Paulo: acreditamos que a Bíblia foi divinamente, plenamente, totalmente inspirada por Deus. Não cremos assim? Em Efésios 4:11 diz: uns Deus deu para apóstolos, que no caso são os evangelistas, os missionários de hoje. Outros Deus deu para missionários. Pode estar com a família sempre por estar evangelizando, plantando igreja, que é uma grande renúncia. O mestre está renunciando muitas das vezes a alguns bens que ele poderia conquistar, pagando cursos, comprando livros e se especializando em alguma área, como nas línguas originais, para servir a igreja. Você viu que o evangelista Diane, ele trouxe uma palavra no grego que abrangeu o nosso entendimento. Só que a crítica, há um pouco tempo As igrejas estavam sofrendo, por exemplo, processos judiciais em que estavam se desembolsando indenização de milhares de reais porque estava sendo considerado como homofobia social. E aí é necessário fazer uma atualização, não essencial na doutrina, mas atualizações que se adequem à sociedade para que a declaração de fé seja mais eficaz na sociedade. Deus abençoe. E tudo isso graças a mestres, pessoas que estudaram. A questão é, se você não tem esse chamado, não atrapalha quem tem. Não venha denegrir quem tem. Não venha desestimular e desencorajar quem tem. A teologia não é para estudar Deus. Não é. Até porque isso seria impossível. A teologia, na verdade, é para analisar aquilo que Deus revelou. Entendendo isso, fica mais fácil compreendermos verdadeiramente o que é teologar. Parafraseando a frase de Sawyer, toda vez que cantamos ou falamos acerca das Escrituras, estamos teologando. O único ponto é se estamos sendo coerentes com a palavra ou estamos distantes dela. De forma, mas não nos deu uma teologia. Ele se revelou por meio de suas obras e palavras na história humana, em seus encontros com indivíduos em várias épocas e lugares. Ele se revelou de modo mais completo na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mas essa revelação está em forma narrativa, como história. Nossa tarefa é organizar o material e fazer dele um todo, fazer do material um todo coerente, de modo que sejamos capazes de compreender mais plenamente quem é Deus. É um culto como hoje, é um dia como hoje, é um dia de ensino mediante a palavra, em que tem o pão partido, mas também teve oração. Glória a Deus! Não restam dúvidas da importância do ensino, para que uma igreja seja saudável. Precisamos amar a doutrina
com a mesma intensidade que amamos a devoção. Precisamos amar a Escritura tal como nós amamos servir a Deus.